Senhor, o Senhor é realmente o princípio, o fim, tudo para nós. Obrigado, Pai, porque a Tua unção não falha, o Teu amor não se cansa de nos abençoar. E esta igreja reconhece que o Senhor é santo, que é único, que é digno. Muito obrigado por esse tempo, por essa oportunidade. Fala conosco através da poderosa palavra do Senhor agora, que o nosso coração seja edificado para a honra e glória do Teu nome. Amém. Tome o seu lugar, querido irmão. Eu tenho uma palavra do Senhor para você agora, e eu gostaria que você estivesse muito atento ao que o Espírito irá ministrar aos nossos corações. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 17. Marcos 9, 17. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesse dia, meu irmão. E eu gostaria de atenção máxima agora. Nós temos pregado isso desde o final do ano passado. Estamos buscando de Deus um avivamento, meus irmãos. E eu tenho entendido que o Senhor está nos levando a isso. Você entende isso comigo? Nós precisamos estar com corações alinhados. Não, escute, não se trata de uma obra que o Senhor tem para fazer na ágape. Talvez você esteja acostumado a ouvir de pessoas, de pastores, quando se fala que Deus tem um avivamento, é porque Ele quer fazer da ágape, ou a igreja, ou a ágape, ou o pastor. Não se trata disso. O avivamento que o Senhor está estabelecendo para esta casa é porque existe uma necessidade, é a implantação do reino dEle nessa terra. E nós somos os agentes que estamos trabalhando nesta implantação. Somos nós que carregamos os princípios do céu aqui. Quando o Senhor Jesus orou, Ele disse que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Não se trata de falar um jargão gospel dizendo que aqui é terra do avivamento. Não confunda a minha fala com uma fala simplista, que quer dizer que o Senhor tem coisas para fazer porque nós somos, porque esta é a igreja do momento, porque o Senhor tem para nós. Não, irmãos. O Senhor tem um tempo de estabelecimento do reino dEle aqui nessa terra. E já passou da hora de nós entendermos que cada um de nós somos pessoas que carregam estes valores e este reino. Você entende isso? Então vamos ler a palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico, a partir do verso 17. Um homem da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho. Ele está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que se apodere dele, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Outra versão diz que eles não puderam. Ó geração incrédula, Jesus responde: até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Traga-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão, começou a rolar, espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino quanto tempo ele está assim. Desde a infância, respondeu. Muitas vezes esse menino, esse espírito o tem lançado no fogo, na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus. Se podes, disse Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente
O pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, ou ajuda-me na minha falta de fé. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito surdo, mudo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Jesus, porém, tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Irmãos, essa é uma história dentre várias de libertação do ministério mais exitoso que já pisou nessa terra. Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Deus feito homem, quando esteve aqui, realizou sinais, maravilhas, pregou, ensinou, sobretudo anunciou o reino. Diz ele em muitas das vezes: é chegado o reino de Deus. Estou com essa palavra queimando em meu coração. Estou com essa palavra porque o Senhor aqui, Ele quer nos ensinar algo. Que eu e você estamos neste mundo para carregar o reino de Deus. A obra de Cristo, escute, nunca consistiu em abrir uma igreja. O Senhor nunca veio a esse mundo para abrir uma denominação. O Senhor nunca veio a esse mundo para abrir um trabalho novo, ou abrir uma ONG, ou uma OSC, ou uma filantropia, ou que seja um trabalho eclesiástico, uma denominação. O Senhor não veio a esse mundo para isso. O Senhor veio a esse mundo e muitas vezes Ele falou: é chegado o reino de Deus. Então não se trata de preservar valores ou forma de fazer, se trata de entender que o reino de Deus é chegado. E o reino de Deus se faz com algo que é o primeiro ponto da minha pregação. O reino de Deus se faz com autoridade. O texto mostra que quando o pai trouxe esse menino para Jesus, ele trouxe por conta de uma situação. Qual foi a situação? Ele havia trazido o seu menino que tinha um problema demoníaco, e os discípulos de Jesus, eles não puderam fazer nada. Jesus já havia dado autoridade para ele. Se você abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 3, verso 14 e 15, Marcos 3, 14 e 15, você vai ver que Jesus diz assim, então escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que tivesse com ele e fossem enviados a... Não, só quem está acordado, em nome de Jesus, fossem enviados a... Então, e exercessem o quê, irmão? A autoridade para o quê? Olha que interessante. Jesus tinha dado autoridade para aqueles discípulos. A questão é que existem elementos indissociáveis da autoridade que Jesus dá. A autoridade que Jesus deu não é algo automática, como que nós pegamos assim, um copo, e eu estou guardando agora a autoridade. A autoridade que o Senhor nos deu e nos dá depende de alguns fatores, quais sejam: estar com Ele. A autoridade que o Senhor nos dá, nos deve fazer estar com Ele, para que essa autoridade seja válida. A autoridade que Ele nos dá depende de que sejamos enviados ou estejamos debaixo da mesma missão, submissos, debaixo da missão de Cristo. Sobretudo, que ouçamos a voz do Senhor. Observe duas coisas aqui: poder e autoridade.
foi o que Jesus deu para aqueles discípulos quando ele estava para enviar. Deu poder, capacidade espiritual concedida a eles. A autoridade é um direito legal, espiritual, delegado pelo próprio Cristo. O Senhor deu. A pergunta é, se o Senhor havia dado autoridade, por que não funcionou com aqueles discípulos? Porque não funcionou com aqueles discípulos. Se Jesus havia dado autoridade para que eles expulsassem demônios. Aliás, quando os próprios discípulos voltam, eles conversam com Cristo, na sequência do capítulo 3 de Marcos, eles falam assim: nossa, os espíritos se submetem ao teu nome, nós curamos. Jesus olha para eles e fala: não se alegra por isso não. Se alegrem porque os seus nomes estão escritos no reino do céu. É sobre o reino de Deus, irmãos. É sobre o reino. Não deu certo aqui naquele momento porque a autoridade dada de Cristo para nós depende de 3 fatores que funcionam desse mesmo princípio até hoje. Depende, se você está anotando, aleluia, depende da dependência de Cristo. Eu tenho autoridade no nome dele, enquanto eu dependo do nome ou do próprio Cristo. A autoridade é uma extensão, ela é uma extensão da comunhão que eu tenho com ele. A autoridade que Cristo derramou sobre as nossas vidas é uma extensão do relacionamento que eu tenho. Além da dependência, ela depende de estar submissão, debaixo da mesma missão. Ora, qual é a missão de Cristo quando esteve nesse mundo, irmão? Estabelecer nossa, só quem está vivo, estabelecer o reino. O reino, irmão, acorda em nome de Jesus. Glória, eu sei que você está acordado aí, tem alguns que estão mais ou menos, estão assim, esses adolescentes jovens que dormiram 2 horas da manhã ontem, Jesus, é o estabelecimento do reino. O Senhor Jesus veio a esse mundo para estabelecer o reino e a missão central é essa. Eu insisto com você. Não se trata de estabelecer o nome de uma igreja. Não se trata de estabelecer um mover de pessoas. Mas a dependência, Jesus Cristo nos ensinou. Indo, caminhando, andando, façam discípulos. Essa autoridade depende então da dependência de Cristo, da submissão à missão do Senhor e de uma fé ativa. Uma fé que funcione. Esse pai, quando ele vai para Jesus e fala assim: os seus discípulos não podem, se você pode fazer alguma coisa, me ajuda. Jesus fala para ele assim, até como, se tu podes, tudo, o texto diz, tudo é possível ao que crê. Na verdade, o que o Senhor está falando aqui para nós é que nós temos autoridade a partir de uma fé ativa, de uma fé que provoca. Nós estamos entrando, meus irmãos, em um tempo, seja da nossa sociedade, seja como igreja, em que nos é exigido uma fé ativa, uma fé que responda, uma fé que saia do marasmo, uma fé. Todos nós recebemos uma medida de fé, mas Paulo, eu não vou pregar sobre fé, mas Paulo insistentemente em suas cartas fala sobre a necessidade de fazer crescer a fé. A nossa fé não pode ser uma fé que esteja limitada apenas às situações dessa vida, ou uma fé que seja limitada à nossa existência e às nossas limitações físicas.
As nossas limitações físicas, elas muitas vezes limitam a nossa fé. Você sabe que tem um Deus que pode tudo, que pode curar todas as coisas, mas esse Deus não pode me curar. Deixa eu dizer para você, meu irmão, nós temos provocado o reino espiritual com a nossa fé. Não é ditar o que Deus deve fazer com a sua fé. Entenda, não é ditar ou dizer, Deus faça isso ou faça aquilo, mas é entrar no mesmo espírito que o Senhor Deus já está fazendo. Você concorda comigo que o Senhor quer que a palavra dele seja espalhada por toda a terra? Você concorda comigo que o Senhor deseja que o reino dele seja estabelecido? E para isso, nós precisamos ser homens e mulheres que carregam essa presença. Por isso, unir a nossa fé ao que ele já está fazendo. É exatamente. Aqueles discípulos, eles tinham uma autoridade delegada. Era uma autoridade delegada. Mas naquele momento, eles estavam sem dependência dele. Por isso, tiveram uma experiência frustrada. Irmão, o que fazer então? O que fazer então para que isso não aconteça conosco? O Evangelho de Lucas, capítulo 9, declara que Jesus é o mesmo evangelho, é o mesmo texto paralelo de Marcos 3, mas diz assim: reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade. O Senhor deu poder e autoridade sobre os demônios para curar as doenças. Aqueles homens possuíam uma autoridade legítima. O problema nunca foi a falta de concessão dessa autoridade, mas a falta de uma dependência espiritual. O que eu e você precisamos entender que como o Senhor Jesus adverte-nos para que a nossa fé seja como um grão de mostarda. Você já viu aquele texto que o Senhor declara que a nossa fé precisa ser como um grão de mostarda? Já viu esse texto? O texto bíblico declara, eu não tenho tempo para falar isso agora, mas o texto não fala do tamanho, no sentido de uma fé pequenininha. Você tem que ter uma fé pequenininha. A ideia aqui não é o tamanho da sua fé, mas é o princípio, que é plantado na terra, o grão de mostarda começa a crescer, e ele se transforma na maior das hortaliças. O segredo para uma fé que pode é uma fé que é cultivada. Autoridade espiritual, escute, precisa ser cultivada. Cultivada. Irmão, igual você cultiva uma planta. É regar, é cuidar, é jejuar. Não, autoridade no reino não se trata de um diploma pendurado na parede. Não é sobre algo que você conquistou ao longo da sua história. Ela precisa ser alimentada continuamente. Irmãos, quando nós vimos esses adolescentes ali no acampamento, recebendo a experiência do batismo com o Espírito Santo, isso alimentou a minha fé de um jeito. Nós oramos 21 dias de jejum para que o Senhor pegasse aqueles meninos de jeito e começasse a dar para eles novas experiências. A nossa fé vai sendo alimentada dia a dia conforme o que nós vamos vivendo no Senhor. Entenda comigo que autoridade significa dependência e não apenas experiência. A autoridade que o Senhor lhe dá não é apenas fruto das boas coisas que você já viveu, mas é um lugar de renovação. Todos os dias. É assim com a figura do maná do deserto.
Você lembra quando o povo pediu pão? O Senhor fazia cair como um orvalho uma farinha. E com aquela farinha, eles faziam medidas de pães. Só que o detalhe é que o Senhor não permitia que você pegasse porções dobradas. Se alguém pegasse porção dobrada, aquele pão que foi pego, aquele pão que foi feito com aquela porção, ele no dia seguinte se apodreceria, bicho, bolor, de maneira sobrenatural. Isso é um tipo, uma figura para nós hoje, mostrando que nós devemos ir ao Senhor todos os dias, pegar a porção do Senhor todos os dias, a autoridade que nós temos para expulsar demônios, para andar no reino de Deus, para trazer, depende de uma vida contínua no Senhor. Porque esta autoridade, escute bem o que eu vou dizer agora, ela cresce. Ela cresce com a intimidade espiritual. Quando Jesus Cristo adverte aos discípulos, esta casta, esse demônio, sai apenas pela oração. Há alguns manuscritos que não trazem a palavra jejum ali. Por isso alguns teólogos desconsideram essa palavra jejum e oração. Eu não creio, eu creio que o Senhor, pela vontade dele, estabeleceu. Mas ainda que você desconsidere a palavra jejum aqui, o texto diz que algumas espécies só saem pela oração. Escute o que eu vou dizer agora. Oração é o quê? Relacionamento. O que Jesus está falando é que alguns demônios exigem demais mais relacionamento para que eu aumente a minha sensibilidade. A intimidade dá a nós mais autoridade. Essa vida espiritual precisa estar alinhada para que nós estejamos no ponto de poder confrontar as trevas. Escute, muitas vezes você tem na sua vida espíritos malignos que te atormentam, situações difíceis. Você pode chamar o seu líder, seu pastor para orar, você pode. Mas deixa eu dizer para você, o Senhor lhe deu autoridade. O Senhor lhe deu autoridade, irmão. Ainda bem que tem 2 que recebem autoridade. Oh, glória, tenho 2 aqui. Eu tenho 2 que recebem autoridade, pelo menos. O Senhor deu a você autoridade, irmão. Para todos nós. A questão é que nós precisamos pagar o preço de cultivar essa vida no Espírito. Você precisa entender que o mover dele está acessível a nós hoje. Pode falhar como aconteceu com esse menino, você pode orar e não acontecer, você pode orar e não ser curado, pode orar e não expulsar, pode, mas isso é algo que nos desafia. Pastor Hernandes Dias Lopes, um pastor dessa nação, um pastor da igreja presbiteriana de Pinheiros, e ele conta uma experiência que foi da sua conversão. Se você já ouviu algum sermão do pastor Hernandes Dias, você já viu que ele fala muito sobre o poder do Senhor. Ele, mesmo sendo um homem muito coerente, teologia reformada, mas ele fala muito do poder. Você sabe por que ele fala? Em um dos seus sermões, uma vez eu ouvi ele contando o testemunho, dizendo que ele foi muito jovenzinho participar de uma missão na África. O país era Quacisabanda, alguma coisa assim, não lembro. E ele chegou lá com uma comitiva de pastores, todos aqueles que eram os líderes da igreja. E quando chegou lá, fazendo o trabalho, eles receberam um pedido. Por favor, vamos orar na casa do fulano de tal, porque ele está em possesso de espírito.
aquela comitiva de pastores achando muitas vezes que o nome de Jesus é como um amuleto. Chegaram lá e não deram conta de expulsar aquele demônio. Irmãos, eu não sei se você já viu algum espírito maligno, mas eu não estou falando de TV, de entrevista com um demônio, eu não estou falando disso. Eu não sei se você já viu algum espírito maligno manifestado, que seja de fato. Irmãos, é triste. E não adianta você só chegar e falar assim, sai em nome de Jesus. Sim, adianta, mas você precisa clamar a Deus e ter uma vida de oração. Aqueles homens daquela comitiva pastoral não deram conta. Demônio não saía. É quando o pastor conta que eles deixaram o homem lá. E todos aqueles pastores se trancaram numa casa e começaram a não comer e não beber, jejuar, buscar a Deus. Ali eles permaneceram dias em revezamento, até que eles foram novamente e conseguiram expulsar o demônio. Essa experiência marcou. Pastor Hernandes Dias, um dos expoentes dessa nação, tem pregado que muita luz na cabeça e pouco fogo no coração. É um evangelho que não dá autoridade. Escute o que eu estou dizendo a você. Eu e você somos agentes de autoridade, mas o nome de Jesus não é um amuleto que se usa a ermo ou de maneira indevida. É Jesus, sai em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus, sangue de Jesus. Cuidado, porque a autoridade do nome de Jesus, ela é acompanhada de uma vida. E eu digo a você, essa autoridade é cultivada. Irmão, como você está cultivando a sua autoridade? Porque para estabelecer o reino de Deus, é necessária autoridade. Agora o texto continua em Marcos 20, dizendo assim, então eles trouxeram o menino. Quando Jesus viu, escute agora, o espírito viu, imediatamente causou uma convulsão no menino. O menino caiu. Imagina a cena, tá bom? Você está imaginando a cena? Na hora que o Espírito viu Jesus, ele causou uma convulsão no menino. Olha o verso 25. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo. Repreendeu o espírito imundo. 26. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. E o menino ficou como morto. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Jesus, quando esteve aqui na terra, alguém pode dizer assim, pastor, Jesus fez tudo o que fez porque ele era Deus. O texto de Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2, 6 e 7, diz para nós assim, embora sendo Deus, que apesar de ser Deus, não considerou que sua igualdade como Deus é algo que deveria ser usado como... É Paulo falando. 7. Antes, o que, irmão? Esse termo grego fala do esvaziamento total da sua glória. Escute, eu vou talvez ensinar isso para você, se você não sabe. Jesus não fez tudo o que fez porque ele era Deus. O Senhor Jesus abriu mão dos atributos dele. Jesus não era onipotente, ele não podia todas as coisas. Jesus não era onipresente, ele tinha que sentar no lombo de um jumento, caminhar de cidade em cidade. Ele não era onipresente, ele não era onisciente. Todas as coisas que Deus fez, ele fez, agiu por meio do Espírito Santo. Quer que eu mostre isso para você? Atos 10, 38, Paulo falando, Atos 10, 38, esse texto mostra exatamente o que eu estou falando, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com...
Esse Espírito está disponível para mim e para você hoje. Com o poder, Ele andou por toda parte. Jesus fez o que fez, não porque era Deus, mas porque Ele tinha sido ungido, batizado, cheio, pleno do Espírito Santo. É por isso que Ele mesmo fala assim, que quando vocês estiverem cheios do Espírito, vocês farão obras maiores. Jesus Cristo nos ensina que o que Ele fez, Ele não fez porque Ele era Deus, Ele fez porque foi um homem cheio da unção do Espírito de Deus. Amém? Isso dá a nós uma possibilidade de agir e caminhar. O Senhor Jesus foi um homem ungido pelo Senhor. Jesus aqui não é uma meta inalcançável. Paulo diz, vocês podem me imitar, porque eu imito a Cristo. O Senhor Jesus não é uma meta inalcançável, Ele é um exemplo possível. Mostrou para nós como um homem debaixo do Espírito pode viver. O Senhor não pecou, mas o Senhor Jesus é para nós um exemplo crível e possível de acessar, desde que nós tenhamos. O Senhor Jesus mostrou aqui, nesse episódio, alguns dons que Ele tinha. Na hora, diz o texto bíblico, quando Jesus viu a multidão, repreendeu o espírito. O Senhor tem aqui, nessa hora, um discernimento de espírito. Paulo, em 1 Coríntios 12, 10, fala de um dom do Espírito. Esse dom é: há outros poderes para realizar milagres. Ele está fazendo uma lista de dons, tá bom? Há outros profecia, há outro discernimento de espírito. O Senhor Jesus, na hora que viu aquilo, Ele conseguiu discernir o espírito. O Senhor Jesus andou nessa terra, no ponto máximo, executando os dons do ministério. Agora, não só isso, no próprio verso, Deus dá uma palavra, uma ordem: saia. Essa é a autoridade com a fé sobrenatural. O mesmo texto de 1 Coríntios 12, 9, fala que a outros o Senhor deu fé. Fé. Eu tenho dito aqui para nós que esta igreja está buscando do Senhor as ferramentas para fazer o trabalho. Vocês vão me ver ouvindo falar sobre isso. Os dons do Espírito, meu irmão, são ferramentas para nós fazermos o trabalho. E eu não abro mão disso. Nossa comunidade é uma igreja continuista. Eu creio que os dons do Espírito são para esse tempo. Todos eles estão em operação. E nós temos que caminhar em palavra de conhecimento, em palavra de sabedoria, em discernimento de espírito, em fé, em milagres. Jesus opera um milagre aqui. Jesus opera um milagre, irmão. Eu não sei se você tem noção, mas o próprio livro de Atos conta uma história de 4 filhos de Cefas que foram expulsar um demônio. E eles disseram assim: nós expulsamos você no nome de Jesus que Paulo prega. Aqueles demônios falam assim para aquele povo: ó, eu conheço Paulo e eu sei quem é Jesus, mas e vocês? Quem são? Eles não eram conhecidos no reino de Deus. Diz o texto em Atos que eles tomam uma surra do demônio. E o texto bíblico diz que eles saem nus, pelados. O capeta bateu neles de ficar pelado. Por quê, irmãos? Porque a autoridade é fruto de relacionamento. O propósito bíblico dos dons do Espírito é para que nós sejamos edificados. Nós, escute em nome de Jesus aqui, nós nunca seremos uma igreja que exalta dons. Mas eu tenho entendido o tempo de ensinar a você. Porque os dons do Espírito são para nós ferramentas.
Eu tenho ensinado esses jovenzinhos, muitos deles oraram em línguas. Eu falei para eles, gente, não se esqueça, todos os dias, o texto bíblico de Paulo aos Coríntios, 1 capítulo 12, 13 e 14, vão ensinar a gente a operar nos dons de línguas. O texto diz que essa é uma ferramenta de edificação individual. E a igreja do Senhor Jesus, por muito tempo, menosprezou esse dom, porque diz assim, esse dom é egoísta. Vai falar que você nunca ouviu falar isso. Esse dom é egoísta, porque edifica só a si mesmo. Irmão, se o Senhor do céu entendeu a necessidade de uma edificação pessoal, todos os dias eu tenho falado para essa meninada, clama ao Senhor, se você recebeu línguas, todos os dias, se você é velho de igreja, irmão, e lá na sua juventude recebeu o dom de línguas, você precisa pôr isso em prática, porque isso é uma ferramenta individual e abençoada. Se você tem o dom de discernir espíritos, se você ora pelos outros e os outros são curados, se você tem dons, não é para você guardar isso. Não, nós nunca seremos uma igreja que exalta dons, mas nós queremos ser uma igreja que flui, uma igreja que caminha, uma igreja que vê as pessoas sendo curadas, e isso não é nada. Ninguém vai exaltar profeta aqui, ninguém vai fazer isso, ninguém vai fazer isso. A palavra é a única que pode ser exaltada. O que nós precisamos é caminhar com maturidade. Concluindo, a igreja não existe para os dons existem para a igreja. Esse é o princípio fundamental que vai evitar dois erros opostos: rejeitar completamente os dons ou viver para idolatrá-los. O que o Senhor espera é que nós sigamos o caminho do equilíbrio e os dons do Espírito possam ser para nós uma operação simples, uma operação não complicada, que aqui nessa igreja você possa ter o hábito de orar pelos outros e eles serem curados, que você possa ter o hábito, o Senhor quer manifestar isso. E o Espírito tem me levado a pregar sobre estas coisas, não é para exaltar, mas é para acostumar você. O sobrenatural será uma coisa ordinária na nossa vida, se nós entendemos isso. Porque o Senhor tem mais para nós, mas depende do quanto eu e você somos capazes de acessar isso. O final do texto, meu irmão, Jesus chama aqueles discípulos e mostra para eles, fala assim, para crescer em autoridade, vocês precisam orar mais, precisam jejuar mais, precisam buscar mais o Senhor. Como está a sua vida, meu irmão? Chamar o grupo de louvor. Como está a sua vida diante disso? Irmão, eu estou te provocando. Escuta, eu estou te provocando. Eu estou provocando a sua fé. Eu estou provocando você a dar uma resposta. Eu estou provocando você a querer mais do Senhor. Eu estou provocando você a sair de um marasmo. Eu estou provocando você a sair de uma inércia. Você pode dizer para mim assim, pastor, tá bom, eu já vivi coisas lindas com o Senhor na minha juventude, mas eu vou falar para os irmãos, o Senhor tem mais para nós, o Senhor tem mais para essa igreja, o Senhor tem mais para você. Eu estou provocando a sua fé, sabe o que o Espírito tem me mostrado nesses dias, com cada mensagem. Ele tem falado ao meu coração, eu quero que você faça aquelas pessoas se lembrarem de quando elas eram jovens e receberam palavras proféticas. E ao longo do tempo, os dias, os problemas, fizeram as pessoas esquecerem de tudo que elas já receberam do Senhor. E eu tenho dito ao Espírito, só o Senhor pode fazer essa obra, só o Senhor pode fazer essa obra, só o Senhor. Eu tenho orado,
Eu tenho jejuado. Eu estou clamando, irmãos. Clamando. Eu estou aqui diante da igreja hoje. Faz 4 dias que eu não como. Porque eu tenho querido mais o Senhor. Faz dias que eu não estou comendo. Sabe por quê? Porque eu falei para Deus, eu não quero mais viver de um jeito. Eu tenho falado para Deus, eu não quero mais viver de uma maneira ridícula na tua presença. Eu tenho orado ao Senhor todos os dias. Eu tenho falado, Senhor, eu não quero mais. Eu quero a tua presença. Eu quero que a tua presença seja uma realidade. Eu quero estabelecer o teu reino. Irmãos, eu nunca fiquei com vontade de falar de Jesus como eu tenho falado. Eu tenho falado, o Senhor tem me dado. Eu conversei com o Jefferson, o pastor Jefferson aqui. Esses dias, o Senhor tem dado uma vontade. Eu tenho falado de Jesus para o meu porteiro, para as pessoas do meu prédio. Eu tenho falado de Jesus, sabe? Tem alguma coisa que está explodindo no meu coração. E eu vou dizer para os irmãos, isso está disposto, está disponível para a igreja. Nós só precisamos deixar o Senhor fazer. Senhor Deus está no meio da igreja, passeando, transformando, curando, agindo, restaurando, renovando ministérios, avivando e ativando chamados. É para você, meu irmão. É para você. É para você. Sente a brisa do Espírito. Sente a brisa do Espírito. Sente a brisa do Espírito. Ele sussurra como um pensamento no seu coração, dizendo: não temas, filho querido, não temas. Eu estou aqui. Eu cuido dos seus. Eu cuido dos seus. Eu cuido dos seus. Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, o temor do Senhor e o fogo do avivamento esteja com cada um, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você.